Olha o que diz a palavra de Deus. Eu estava meditando em um versículo e eu quero compartilhar com você. Diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o fim, ou melhor, até o dia de Jesus Cristo. Quer dizer, nós somos uma obra em construção. É como se fôssemos uma obra inacabada. Paulo, falando à igreja de Filipenses, ele fala assim: eu tenho por certo, eu tenho certeza, eu tenho convicção que aquele que começou uma obra em vocês, Deus havia começado uma obra na igreja de Filipenses. Deus havia iniciado uma obra naquelas pessoas. E Paulo envia uma epístola, uma carta àquela igreja, àquelas pessoas, falando: ó, eu tenho por certo, eu tenho certeza que o Deus que começou uma obra em vocês, esse mesmo Deus vai terminar essa obra. Você sabe que uma obra começada, iniciada, ela não termina da noite para o dia. Normalmente, uma obra, ela leva dias, meses, a depender da obra, pode te levar anos. E Paulo deixa claro que a obra que Deus começou, que é uma boa obra, ele vai terminar. Aquilo que Deus começou na sua vida, aquilo que Deus iniciou na sua vida, no seu casamento, na sua família, aquilo que Deus começou na sua saúde, principalmente aquilo que Deus começou na sua vida espiritual, porque a maior obra de Deus é a obra da salvação. O maior intuito do Espírito Santo é salvar, é nos salvar. Então, aquilo que ele começou, ele vai terminar, porque tudo que Deus começa, ele termina. O homem, por muitas vezes, aquilo que começa não termina. Tem pessoas que aquilo que ela começa, ela deixa pela metade, ela não conclui. Você anda na rua, você vê muitas casas que começaram e não terminaram. É assim, tem pessoas que ela fica sempre pelo meio do caminho, mas esse não é o caso de Deus. Deus, o que ele começa, ele termina. De repente, para você, na sua caminhada cristã, você tem percebido muita dificuldade, muitas barreiras, muitos empecilhos, você fica pensando em desistir, mas Deus está falando aqui claramente que o que ele começou, ele vai terminar. O que Deus começou em você, meu amigo, ele vai terminar. Você é uma obra, é a obra das mãos de Deus. E vou repetir aqui o versículo para que você guarde, para que você lembre, para que você não esqueça. Filipenses 1, lá no versículo 6. Você pode ler todo o texto para você entender, mas no versículo 6, em especial, ele fala: tendo por certo isto, eu tenho por certo, eu tenho certeza, eu tenho convicção, palavras do apóstolo Paulo, que aquele que em vós começou boa obra, tudo que Deus começa é bom, não é? Então, a boa obra que ele começou em você, a boa obra que ele começou em mim, ele vai aperfeiçoar. Deus, ele vai nos aperfeiçoando. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Nós vamos sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. E quem nos aperfeiçoa é o Espírito Santo. Quem nos aperfeiçoa é o Senhor Jesus. Então, aquele que começou boa obra em vós, ele irá aperfeiçoar. Deus, ele vai aperfeiçoar, ele vai terminar, ele vai concluir a obra que ele começou na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos e um excelente dia.